Oi, meu nome é Ana Paula e esse vídeo é sobre experiências em grandes cidades. Eu sou de Manaus, eu nasci em Manaus, Amazonas, região norte do Brasil. E eu venho tendo várias curiosidades sobre como as pessoas se divertem em Manaus. E como eu estou compartilhando com uma grande rede do Brasil, eu gostaria de saber também como as pessoas se divertem em outras metrópoles. Talvez metrópoles que pouco se falam, ou se ouve falar, pouco se ouve falar na mídia. No próprio YouTube não encontrei relatos, experiência de pessoas manauaras falando sobre as suas opiniões particulares a respeito de viver numa metrópole onde as opções para diversão, para divertimento, para lazer são escassas. Então eu acho que Manaus é um pouco escasso pra mim. E eu queria entender, né? Tenho uma curiosidade para entender como é formulado o pensamento do jovem manauara entre os seus 20 e 22 anos sobre o que é estar se divertindo, o que é estar no momento de lazer na cidade. Quem não sabe, quem não conhece, quem nunca veio em Manaus, a gente tem alguns pontos que influenciam bastante na escolha de um lugar para se divertir, pra ter um momento de lazer. Porque de tarde é muito calor. Eu tô fazendo esse vídeo à tarde e o ar tá ligado. E não tem como ficar sem ar-condicionado ligado na cidade. Então, esse é um ponto que tô levantando hipóteses, sabe? Tô levantando o ponto da temperatura altíssima e qual a interferência disso na escolha, porque não tem como a gente sair de casa de tarde, se não for de carro, no ar ligado, ou de Uber com ar ligado também. Eu digo assim porque não tem como a gente sair de um canto pro outro sem a gente passar calor forte. Então eu queria saber como que vocês fazem para se divertir considerando as condições climáticas, condições de temperatura na cidade, na metrópole que você vive. Eu limitei esse vídeo para saber sobre as grandes metrópoles, principalmente Manaus. Eu acho pouco o número de pessoas que compartilham suas dúvidas e hipóteses no YouTube. Então eu quis trazer essa temática que eu nunca vi falarem, justamente para isso, pra gente poder mostrar a nossa opinião. Assim como eu gostaria de saber a opinião de outras pessoas, eu também queria dar minha opinião, meu ponto de vista. No caso, tô formulando ainda esse ponto de vista. E com um certo receio também de ser mal interpretada, porque aqui na nossa cidade a gente tem um estigma de estar sempre sendo rebaixado. As pessoas dos outros lugares rebaixam a gente, se a gente for ver de forma bastante geral, assim. A gente sempre é reduzido a um povo que tem características peculiares, que a gente tem hábitos diferentes, que a gente mora muito longe, as pessoas têm esse olhar exótico pra Manaus. E assim, eu moro aqui, eu nasci aqui, eu sei tudo daqui, eu conheço a política daqui, e eu acho que tem poucas pessoas que se deixam mostrar a sua opinião na internet.
Então, o meu foco é falar sobre como que as opções de lazer influenciam no desenvolvimento da população aqui da cidade. E por que eu falo isso? Porque o lazer é importante, né? O lazer é muito importante. O lazer é algo que o ser humano precisa sempre estar praticando. Sempre não. Escolher momentos e ter... Agora, qual é o formato desse lazer? Qual é a salubridade desse lazer aqui na cidade? Eu tenho algumas opiniões a respeito disso. Eu vejo que alguns jovens, não sei, eles não têm acesso à cultura de forma ampla, sabe? Acho que os jovens têm muito acesso ao esporte, a prefeitura tem implantado espaços de lazer, de quadras, de esportes. E os jovens gostam, eles curtem, mas eu acho que isso não é o suficiente pra gente crescer enquanto seres humanos. É bom, é ótimo, é saudável, mas aquela conexão com a arte, com manifestações artísticas humanas, tanto na questão de prestigiar um teatro, um cinema, ou quer dizer, um cinema não, um espetáculo de dança, um cinema, prestigiar uma exposição de arte, de produção artística. A gente tem feiras, mas a gente não tem, assim, o costume de já ter, por exemplo, firmado um lugar que aqui vai acontecer exposição de esculturas, sabe? A gente não tem esse hábito. Então fica muito difícil, assim, sabe? Porque eu percebo que nos diálogos com as pessoas, a arte é pouco mencionada. E aqui tem muitos lugares artísticos que eu nem faço ideia que tem, que é pouco divulgado. E, por exemplo, semana passada eu fui no Mirante Lúcia Almeida, né? Eu vi que tinha na rua próximo um centro cultural e eu fiquei muito interessada em conhecer. Só que tava fechado, era domingo. Não deveria ser ao contrário, por ser domingo, não deveria estar aberto, não deveria ter fácil acesso às pessoas, poderia ter ali. As pessoas estão começando a explorar o turismo, mas estava fechado. Não sei se isso era legal. E assim como tem esse espaço, deve existir muitos outros que a gente não tem conhecimento. E aí quando tá aberto é de tarde, tá calor. Enfim, é sobre isso, sabe, gente? Então eu queria só mesmo deixar essa minha opinião. Não sei se eu me fiz entender. Eu tô fazendo esse primeiro vídeo, é uma experiência. E é isso. Eu acho que lazer é muito importante pra você se encontrar no mundo, pra você ter uma identidade, pra você esparecer. E quando esse lazer é atrelado a um lugar proveniente de arte, de história, da nossa cultura, é bem mais fortalecedor pro lugar, pro desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento humano, né? Eu acho que é isso. Então é isso, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou de Manaus e esse é o meu primeiro vídeo aqui. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre a questão do lazer na cidade de Manaus e o que você tem pra contribuir, né? O que você acha que não concordou comigo, o que concordou. Ou se você é de uma outra metrópole brasileira e também vê essa questão como
questão importante, não só para o indivíduo, mas para uma sociedade inteira, você também pode colocar aqui nos comentários que eu vou gostar de ver, tá bom? Obrigada!